estamos, ó Deus, juntos para ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Aqui estamos, ó Deus, juntos para ouvir tua voz, buscar em ti direção, seguir teus passos, tua condução, pois não há outro Deus além de ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó Senhor, te adoramos, ó Senhor. Irmãos, um bom dia. Estamos no 6º domingo da Páscoa e eu gostaria de saudá-los com a palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ali diz o evangelista: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Com esta palavra, iniciamos este culto em nome do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido-os para orarmos e logo após a oração, um momento de louvor e adoração a Deus. Bondoso Deus e Pai, Tu nos reúnes nesta manhã de culto, sexto domingo de Páscoa, e Te pedimos que Tu ilumines o nosso coração para entendermos a Tua palavra, que abras o nosso coração e a nossa mente a acolher as verdades bíblicas que Tu queres nos passar neste dia. Senhor, queremos colocar todas as situações que estão ao nosso redor aos Teus cuidados, sabendo que Tu és soberano. Confiamos no Teu infinito amor e na Tua soberana misericórdia sobre tudo e todos. Assim, rogamos, sê conosco. E como também Tu, Senhor Deus, nos tempos de aflição socorreste o Teu povo na antiga aliança, socorre-nos também agora, o povo da nova aliança. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Ele que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade, um só Deus em glória e perfeita majestade. Amém. Louvemos ao Senhor.
celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo quem nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos teus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva. A voz do Senhor que fala. A graça de Cristo reina sobre nós. Amigos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo, gostaria de convidá-los a abrirem mais uma vez as Bíblias de vocês na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. João 1, 8 a 10. 1 João 1, 8 a 10. Lemos ali na primeira carta de João o seguinte a partir do versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gostaria de abordar hoje uma realidade que aos poucos foi diminuída, amenizada e até mesmo extirpada em alguns contextos cristãos, por ser considerada demasiadamente dura aos ouvidos sensíveis da nossa geração, a realidade do pecado. João aponta aqui duas maneiras com as quais as pessoas podem lidar com os pecados e também as suas consequências. A primeira é optar pela cegueira diante da pecaminosidade, versículos 8 e 10. A segunda é uma atitude de humildade e reconhecimento, versículo 9. Os falsos mestres que estavam assediando a igreja ensinavam o descaso para com o pecado, como vimos algumas pregações atrás.
João percebe a seriedade desse desvio na vida dos cristãos que haviam abraçado esta falsa doutrina. Essa heresia afirmava que os pecados do corpo não poderiam sujar o espírito. E por isso João faz um veemente alerta. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui João trata das consequências da falta do reconhecimento de nossa condição pecadora. As expressões, se dissermos que não temos pecado nenhum, e se dissermos que não temos cometido pecado, provavelmente tem aqui o reflexo diabólico do ensino dos falsos mestres. Eles consideravam o pecado como algo inofensivo para a vida espiritual do crente, chegando, portanto, até mesmo ao absurdo de negar a sua realidade. Os falsos mestres negavam a realidade do pecado. Então João, no versículo 8, escrevendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, e no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, está indo frontalmente contra esta heresia. O apóstolo alerta sobre as consequências estarrecedoras na vida daqueles que não reconhecem e negam a depravação e total corrupção da natureza humana. A primeira delas é o auto-engano. A nós mesmos nos enganamos. João alerta os crentes da Ásia que, ao aceitar as falsas doutrinas, não somente eles seriam enganados, mas estariam experimentando um auto-engano. Estariam conduzindo a si mesmos ao erro. Ou seja, quem se deixa enganar pela mentira, acaba depois mentindo para si mesmo, crendo no auto-engano. Muitas vezes as pessoas dizem, fulano mente tanto, ciclana mente tanto, que acaba acreditando na própria mentira. Ou seja, João está alertando, se vocês se deixam enganar num primeiro momento, pela falsa doutrina dos falsos mestres, chegará um tempo que vocês, tão encharcados de engano, acabarão acreditando nas suas próprias mentiras, acabarão se auto-enganando. Acolher o engano, portanto, num primeiro momento, leva ao auto-engano depois. Uma das doutrinas características das seitas antigas e atuais, isso aqui é um alerta, é a negação total da pecaminosidade do ser humano. Muitas seitas negam esta realidade do pecado humano. Elas ensinam que nós podemos, por nossas obras, esforços ou conhecimentos esotéricos, obter perfeição moral nesse mundo. Muitas religiões dizem, olhe para dentro de si, que você encontrará a luz. Você poderá se auto-salvar, auto-se realizar. E aqui me lembra algo que eu lia quando era criança, As Aventuras do Barão de Munchausen, que foi um nobre alemão do século XVIII, que escreveu um livro de viagens fantásticas. E conta então o Barão de Munchausen, numa das suas lendas, que ele estava cavalgando na beira de um grande charco de areia movediça, ele cai com seu cavalo, cai em cima da montaria e começa a afundar naquele charco. Grita por socorro, mas ninguém consegue salvá-lo, não há ninguém ao lado dele. Vendo que não haveria socorro em lugar algum, o Barão de Munchausen conta que, pegando a si mesmo pelo seu próprio cabelo, levanta-se junto com o cavalo e se recoloca na estrada. Pois bem, essa é a imagem das seitas, que dizem que o homem pode salvar a si mesmo. Tentar salvar a si mesmo equivale a tentar tirar-se de um charco de areia movediça, pegando a si mesmo com a sua própria mão e puxando-se pelo cabelo. É totalmente absurdo. Mas era isso que o gnosticismo afirmava. O conhecimento secreto, as obras certas, farão com que você possa se auto-redimir. E isso é diabólico. Os seguidores dessas doutrinas mergulham assim no profundo poço do auto-engano e do erro.
A segunda consequência, ao abraçarmos uma doutrina que nega que somos pecadores, a verdade não está em nós, ou seja, o Evangelho não penetrou no íntimo do nosso coração. Consequentemente, não temos comunhão com Cristo, que é a verdade revelada pelo Evangelho pregado pelos apóstolos. Uma vez esclarecendo as consequências da falsa doutrina, concordando imediatamente com o diagnóstico da nossa culpa e maldade, confessando-as sem rodeios ou justificativas, colocando-nos inteiramente nas mãos daquele que é fiel e justo para nos perdoar. Vejam, irmãos, nenhum de nós, em sã consciência, irá no médico e após os exames serem revelados e o diagnóstico estabelecido de uma doença, nenhum de nós irá correndo para casa negando tudo e não querendo um tratamento. Quando a palavra de Deus revela a nossa condição pecadora, nós temos que concordar com o diagnóstico de Deus, para que assim também possa haver o tratamento. Repito, colocarmos-nos inteiramente nas mãos daquele que é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar. Foi essa a reação de Davi após um período agonizante, em que ele tentou abafar a voz de Deus que estava falando à sua consciência pesada. Davi escreve no Salmo 32, 1-5, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Selá. Negar a realidade do pecado, tentar encobrir o pecado, adoece o corpo, a alma, o coração. É necessário assimilar e aceitar o diagnóstico de Deus e também das mãos de Deus receber o perdão, a cura. Importante também na confissão é estabelecermos a extensão do estrago do nosso pecado. Vejam, quando o pecado afetou somente nosso relacionamento com Deus, ninguém além do Senhor precisa saber do nosso pecado, a não ser que queiramos compartilhar para que alguém ore conosco. Quando o pecado envolveu outras pessoas, estas pessoas deverão tomar conhecimento do nosso arrependimento e ouvir a nossa confissão de culpa. Pedir perdão para Deus e para quem foi afetado. E quando o pecado vem a cair em domínio público, uma retratação pública é necessária. O Salmo 51, escrito pelo rei Davi, é uma confissão pública do seu pecado. Davi confessa ter adulterado com Batseba. Todo Israel sabia. E ele então confessa publicamente o seu crime e a sua culpa. A Bíblia também nos ensina que em certos casos, os pecados cometidos também necessitam reparação, além de confissão. Lembram o que Zaqueu, em Lucas 19, 8, fez? Zaqueu levantou-se e disse a Jesus, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Ou seja, não somente ele reconhece publicamente e confessa o seu pecado, mas ele também faz reparação porque pessoas foram prejudicadas. Um cristão verdadeiro e genuinamente arrependido aceitará de bom grado a disciplina e a reparação que a sua falta, porventura, requerer. Um verdadeiro cristão está disposto a aceitar a correção de Deus e acertar o alvo. Segue João, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9. O que o rei Davi experimentou no Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Isto é o que todos os verdadeiros cristãos experimentam, quando confessam os seus pecados, o cumprimento da promessa do perdão de Deus.
Deus é fiel. A palavra fiel significa propriamente confiável. Fidelidade ou confiabilidade é um dos atributos de Deus revelados, Deus da antiga aliança feita a Abraão. No Antigo Testamento, uma das palavras para falar do amor de Deus é hesed em hebraico, que significa amor leal, amor fiel. Deus ama com fidelidade. Bem, numa época em que nós não somos fiéis em absolutamente a nada e a ninguém, numa época em que a infidelidade é insensada como um comportamento corriqueiro e normal, a fidelidade de Deus é um chamado ao descanso, à paz, e um exemplo para nós também sermos fiéis a Ele e ao próximo. Vejam, João nos consola com a garantia que ao confessarmos com sincero arrependimento nossos pecados, podemos confiar no perdão de Deus, pois Ele cumprirá as suas promessas. E estas promessas foram seladas no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 1, versículo 7. Desta mesma carta que já estudamos em outra prédica. A fidelidade de Deus nos encoraja a buscar sua presença quando arrependidos, mesmo quando estamos sob o peso da culpa dos nossos pecados. Assim temos a certeza de que o perdão não é uma questão de sentimentos, de sentirmos que formos perdoados, mas de Deus ser fiel ao que prometeu. E aqui eu quero deixar algo muito prático. Se os teus pecados e as tuas culpas te pesam, não dê ouvidos à voz de Satanás, dizendo, bem, tu estás arrependido, mas Deus não irá te perdoar. Não. Se de fato te arrependes e confessas, Deus, no seu amor leal, que se revela no sangue de Cristo derramado na cruz, tem eterna provisão de perdão a todo pecador arrependido. Davi experimentou a fidelidade do amor leal de Deus quando confessou seu crime. E essa fidelidade de Deus é acompanhada da justiça para nos perdoar os pecados. A morte sacrificial de Jesus, a justiça de Deus revelada na cruz, é o pano de fundo na afirmação de João aqui. Assim, Deus é justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade quando nós os confessamos em arrependimento, pois a nossa culpa já foi paga por Jesus na cruz. A morte de Cristo satisfaz a justiça de Deus para purificar a culpa. Duas verdades importantes aqui para vocês gravarem. Primeira, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso ocorre mediante o sangue purificador de Jesus. Perdoar e purificar têm o mesmo efeito. A palavra perdoar no grego tem vários significados possíveis de tradução. Despedir, mandar embora, cancelar, afrouxar, abandonar, deixar para trás, e aí vai. E quando é aplicada em relação a pecado ou a nossa injustiça, significa cancelar. Daí a ideia de perdoar. A ideia traz por detrás de si que Deus tem o poder de despachar, cancelar nossos pecados para bem longe de nós. Ele despacha os nossos pecados com passagem só de ida. Ele os lança depois no mar do esquecimento. Segunda, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Perdoar pecados e purificar da injustiça significam a mesma coisa. Contudo, esta última afirmação revela outra faceta do perdão de Deus. Ele remove as manchas e as consequências do pecado em nossa vida. Os verdadeiros crentes, quando se tornam imundos com o pecado, almejam de todo o seu coração ser purificados e alvejados por intermédio do perdão de Deus. Segue agora o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João aqui apresenta as consequências de negarmos a realidade do pecado. Deus revelou na Bíblia que o homem é um ser caído e totalmente corrompido, moral e espiritualmente. Logicamente, quando esse diagnóstico a nosso respeito
é negado, quando nós dizemos para Deus, não é verdadeiro este diagnóstico que fazes da minha condição, estamos afirmando que Deus é mentiroso. Os termos mentir, mentira, mentiroso aparecem com frequência nos escritos de João. Ele deixa um severo alerta em seu Evangelho, capítulo 8, versículo 44, reproduzindo as palavras de Jesus para aqueles que pensam que mentir é um pecado de menor importância. Ouçam, o diabo é o próprio pai da mentira, fala Jesus Cristo. O que João nos afirma, que pior do que ser mentiroso, é fazer Deus parecer mentiroso em seu diagnóstico ao nosso respeito. Negando que somos pecadores, ou rejeitando o testemunho que ele deu a respeito de Jesus, seu filho, como faziam os mestres gnósticos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Ao fazermos, portanto, Deus passar falsamente por mentiroso, o igualamos de forma blasfema ao pai da mentira. Vejam a gravidade do que João está dizendo. Pois bem, o diabo é o pai da mentira. E se Deus nos revela na sua palavra, pelo testemunho dos apóstolos, que nós somos mentirosos, pecadores e que carecemos da glória de Deus, estamos destituídos dela, que precisamos do seu perdão, e se dissermos, bem, eu não sou isso, Deus, eu estou dizendo que Deus é tão mentiroso quanto o diabo. Isto é muito sério. Isso é blasfêmia. Isso é pecado gravíssimo. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender dessa forma. Se agimos negando o diagnóstico de nossa condição pecadora dado pelo verdadeiro Deus, João diz que a palavra de Deus não estará em nós. E sem a palavra de Deus em nós, estamos vivendo na mentira e estamos debaixo da ira e do juízo de Deus. Aplicando o que ouvimos hoje, primeiro, João deu à igreja cristã um teste para avaliar o ensino dos falsos mestres. Qualquer líder religioso que venha a negar a condição pecadora do homem, ou diminuir a seriedade e os efeitos do pecado, é mentiroso e não está de acordo com o testemunho bíblico dos apóstolos. A verdade não está nele e ele está fazendo Deus parecer mentiroso. Segundo, infelizmente a doutrina da pecaminosidade do homem está sendo silenciada nos púlpitos. Existe hoje em algumas igrejas a tendência de oferecer entretenimento agradável aos pecadores, evitando tudo que possa ofender ou assustar os visitantes. Como resultado dessa tragédia, temos uma nova geração que não conhece profundamente a depravação do próprio coração, tampouco a seriedade mortal do pecado. Uma geração que segue um evangelho mutilado e adulterado, resumindo em mensagens de autoajuda e bem-estar pessoal. Muitos desconhecem o Deus fiel e justo, que perdoa e purifica os pecados do arrependido, abatido e quebrantado pelas suas culpas. O Deus que perdoa aquele que treme diante da sua palavra. Precisamos urgentemente redescobrir o verdadeiro Evangelho. O Deus das Escrituras, fiel e justo, revelado na cruz do seu Filho Jesus Cristo. O que fazer? Abandonar os falsos deuses e os falsos evangelhos pregados pelos falsos mestres de hoje. Voltar-se à doutrina apostólica das Escrituras. Por último, aprendemos que o perdão prometido por Deus mediante a confissão não é um encorajamento para continuarmos pecando. Vi esses dias um grande pregador falando algo fantástico. Imagine uma viagem, Pelotas até Recife, 5, 6 mil quilômetros. Você sai de Pelotas, pneus calibrados, está viajando.
Nesse período todo furou o pneu 2, 3 vezes, é aceitável. Mas você sair de casa e a cada 100 metros um pneu furar, significa que alguma coisa está errada. Pois bem, o cristão, aquele que diz ter a verdade em si, que anda na luz, que se diz andar na luz, mas que vive na prática constante do pecado, a cada 100 metros furando o pneu, precisa reavaliar a sua vida à luz das Escrituras. O pecado é inevitável, mas ele não pode nos dominar, porque passamos do domínio do pecado para o domínio de Cristo como nosso Senhor. Um dia seremos livres da presença do pecado e lá não pecaremos mais, na eternidade e na glória. Mas até lá não somos mais escravos do pecado. Viver pecando a cada 100 metros significa que algo está errado. Repito, aprendemos que o perdão prometido por Deus mediante a confissão de pecados não é um encorajamento para continuarmos pecando, peca, confessa, pega, confessa, banalizando. A manifestação do perdão e da graça de Deus visa uma vida sem pecado, embora saibamos que iremos pecar. Mas o pecado não pode ser uma divisa, não pode ser uma realidade constante. O pecado na vida de um crente verdadeiro é como, de fato, andar descalço sob brasas. Ele se sente entristecido, queima no seu coração. Ele precisa reconciliar-se com aquele que é a fonte de vida. Quem abusa da confissão como válvula de escape para o pecado, certamente nunca foi realmente perdoado por Deus e está se auto-enganando. Ficam os alertas do apóstolo João, e que Deus nos auxilie em nossa caminhada. Amém. Quero convidá-los a termos um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Encher tua vida, o seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como ilusões e tua cruz, tudo entrega hoje em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Meu Cristo, vem em mim orar. Queridos, convido os irmãos para orarmos
e consagrarmos o final deste culto nas mãos do Senhor. Pai amado, nós queremos viver do Teu perdão, do Teu amor e da fidelidade que Tu expressas através do sangue de Jesus, o indicativo que Tu nos dás aqui, que se confessarmos nossos pecados, Tu revelas a Tua fidelidade e a Tua justiça para nos perdoar. Por isso que venhamos a olhar para dentro de nós, iluminados pela Tua palavra e pelo Espírito Santo, reconhecendo, Senhor, o Teu diagnóstico é verdadeiro. Sim, somos pecadores, sim, precisamos do remédio e da cura. E ela brota da cruz do Calvário. Como diz aquele hino antigo, Pai, um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Senhor, coloque este cântico nos lábios daqueles que se arrependem e confessam. Que possamos encontrar esta graça, esta fidelidade e esta justiça aos pés da cruz, em Jesus. Que escondido neles, refugiados nele, possamos experimentar a alegria da salvação, a indizível paz do Teu perdão e a filiação que Tu nos oferta. Cuida de cada família, de cada lar, cuida da situação ao nosso redor, tudo confiamos aos Teus cuidados. E em esperança, em fé, incluímos tudo mais na oração que o Teu Filho amado nos deixou. Por isso, a uma só voz oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquem na bênção e paz do Senhor. Nosso Senhor vos abençoe e vos guarde. Nosso Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim abençoe-vos o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e sirvam o Senhor com alegria. Amém.